Bom dia, meus irmãos. Estamos hoje no 30º dia da campanha de jejum e oração. O tema de hoje no plano de salvação. Não há acepção de pessoas, baseado em Atos capítulo 10, o versículo 34, que diz: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Acepção de pessoas. Eis aí um mau procedimento humano através dos tempos. Desde a simples diferenciação entre classes profissionais até a discriminação em virtude da posição social, cor e outros aspectos. Um tema que tem ocupado e preocupado pensadores, sociólogos, religiosos e tantos outros. A separação de classes, até certo ponto, tem sua justificativa, quando se trata de organizações profissionais, por exemplo. A questão se torna aguda e mesmo não aceitável quando assume um colorido de desprezo e intolerância. Quando o valor intrínseco, ou seja, a dignidade do ser humano, é atingida. Jesus, em sua época e em seu ministério missionário terrestre, enfrentou exatamente essa realidade, e os próprios líderes religiosos do seu povo, a casa de Israel, que tinham compreensão e postura totalmente equivocadas em relação a esse assunto, chamavam os outros não pertencentes ao povo escolhido de cachorrinhos. Vale enfatizar, é problema de compreensão e de postura. Como é necessário compreender as coisas, entender os propósitos divinos para com a humanidade. Isso tem a ver com o conhecimento da palavra, mas também com uma boa interpretação dela, ou seja, uma boa hermenêutica. Convém observar a declaração de Pedro, que usa a expressão agora percebo verdadeiramente, Atos 10:34. Isto nos leva a deduzir acertadamente que até aquele momento ele ainda não havia compreendido o plano divino para a salvação de todos. Mesmo tendo andado alguns anos ao lado do Senhor Jesus e sido seu aluno. Lição para nós hoje: precisamos chegar a um nível de compreensão das coisas de Deus a ponto de nos identificarmos com os propósitos dele. Caso contrário, nossas posturas em relação às pessoas podem resultar em preconceitos e discriminações, isto é, de suma importância, especialmente no cumprimento da tarefa missionária. Todavia, não confunda a acepção de pessoas com firmeza na fé cristã, que esta sim pode e deve resultar em posturas diferentes em termos de uma vida comprometida com os preceitos do Evangelho. Mas isso também deve significar menosprezo, muito menos ódio ou coisa desse tipo. Nesse sentido de alcançar o próximo com a salvação em Cristo, nossa atitude sempre há de ser inclusiva e não exclusiva. Ainda nessa mesma linha de reflexão, é importante perceber que não fazer acepção de pessoa pode significar, sim, ter que sair da zona de conforto, quebrando protocolos e tradições puramente humanas, erradas, que, bem entendido, nem tudo taxado como tradição é ruim ou até pecaminoso, mas quando algo simplesmente tradicional ou fruto de um protocolo frio e insensível nos impede de nos movimentarmos em direção aos necessitados da salvação, não é bom. No caso do apóstolo Pedro, ele mostrou resistência no primeiro momento, mas Deus falou com ele de modo especial por meio de uma visão. O Senhor sabe como mudar nossa mente e o nosso coração.
Que Deus nos corrija e pelo seu Espírito Santo nos capacite para sermos imitadores de Cristo, agregador, que ama, valoriza e busca o pobre pecador. Ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Como está o meu procedimento à luz dessa palavra? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma visão ampla para o necessitado, para o perdido. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus todos nós somos iguais. Todos nós somos merecedores da salvação. Que Deus nos abençoe. Que você tenha um ótimo e abençoado dia.